Por mais que nós tenhamos estruturado teoricamente quem são os personagens do processo penal, ou seja, que nós tenhamos delegado e polícia, policiais militares no primeiro momento, depois a participação de advogados, defensores públicos, juízes e promotores, nós temos isso pensado numa lógica de cadeiras. Essas cadeiras são formadas, são ocupadas por pessoas físicas, pessoas com uma formação, uma subjetividade, e que por mais que nós tenhamos a possibilidade de pensar que eles possam separar a sua individualidade da função que exercem, no contexto atual, como bem denunciado por Lenny Streck, dentre outros, nós temos uma confusão muito grande no tocante àquilo que é a sua concepção individual. Daí que nós pretendemos mostrar que a teoria dos jogos, um ramo da matemática, e nós não queremos que ninguém vá aprender matemática para isso, mas possa entender que muitas vezes as relações havidas entre os sujeitos, entre os indivíduos, se dá por interesses outros, nós podemos motivá-los. Esses interesses outros vão desde das suas recompensas existentes nesse processo, mas fundamentalmente pela construção de uma estrutura que possa nos ajudar a pensar as expectativas de comportamento de cada um dos intervenientes no processo penal. Nós colocamos isso nas cadeiras de juiz e promotor, advogado, defensor e acusado, quem se encontra, quem está. Temos que saber as pessoas físicas que ali estão, qual a sua conformação teórica, o que pensam do crime, teoria do crime, se eles pensam como causalistas, como finalistas, se eles pensam em imputação objetiva, qual é o objeto do processo penal? Um crime de trânsito? Bom, se o juiz não pensa a partir da imputação objetiva, nós temos que adequar a linguagem à maneira como ele pensa. Não adianta nós queremos colocar um pendrive na cabeça do juiz, do promotor, do defensor. Cada um pensa a partir das suas coordenadas simbólicas, da maneira como está o mundo, como é no mundo. Daí que alguém que só estudou a partir do finalismo pensa a partir das categorias do finalismo. Aí nós conseguimos estabelecer como é o mapa mental dessa pessoa. De outro lado, nós podemos pensar qual é a sua formação teórica no tocante ao processo penal. Ele pensa o processo penal a partir de Bilow, ele pensa a partir de Goldschmidt, ele pensa a partir de Fazzolari, ou ele não pensa o processo penal. Isso é importante porque a partir dessa noção de processo nós podemos entender como se dará a sua compreensão de presunção de inocência, como se dará a sua compreensão em relação, por exemplo, à produção de prova pelo juiz. Qual é a sua noção do sistema? Se é um sistema acusatório, se é um sistema inquisitório, se é um sistema constitucional a partir da convencionalidade? Verificamos atualmente que a convencionalidade tem ganho um espaço muito grande, fundamentalmente a partir da nossa grande discutida audiência de custódia. Então, a partir de cada uma dessas noções que nós podemos obter pelos livros que o juiz usa, pela sua formação, pelos professores que eles tiveram, nós podemos ter expectativas de comportamento deles no ambiente processual. O acusado não pode mais, de alguma maneira, ser pensado como uma figura inerme, como objeto, ele precisa participar, e essa participação tem uma série de elementos que a psicologia cognitiva nos faz sobre a maneira como ele deve se postar, a maneira como ele deve se apresentar, a maneira pela qual ele sentará na cadeira de acusado. Dessa inter-relação, nós podemos pensar então os lugares dos jogadores, do julgador, qual será a estratégia. O promotor sempre quer a condenação? Não, o processo pode ser utilizado por outras finalidades, pode-se pedir mais do que se quer para poder eventualmente fazer uma concessão na audiência, fazer uma concessão na hora do julgamento. Nós temos que buscar qual é a tática utilizada em cada momento processual, ou seja, estratégia é aquilo que nós queremos a longo prazo, e a tática é aquilo que é utilizado em cada testemunho, em cada pergunta. Nós podemos saber se o promotor é alguém que pensa a partir de falsas memórias, se é um promotor que joga limpo, se é um defensor que joga limpo, se há fair play, se é nos jogos anteriores nós temos essa circunstância, ou seja, uma série de gamas que nós podemos obter informação qualificada e nos prepararmos melhor. Não adianta sair da sala de audiência pensando, putz, deveria ter feito aquela pergunta ou essa pergunta. Ali precluiu, de sorte que nós temos que nos preparar com as táticas adequadas para isso. O livro, portanto, procura desde uma estrutura que não é essencialista, eu não vou dar uma nova essência ao processo, eu vou trabalhar com as possibilidades de inter-relação existentes em cada um desses sujeitos. Busco na psicologia cognitiva, fundamentalmente a partir de Daniel Kahneman, um livro que tem aí em qualquer livraria chamado Rápido e Devagar, ou livro do Taleb, em que nós podemos perceber como se constroem os mapas mentais e como os fatores podem influenciar na dinâmica probatória, como os fatores podem influenciar na decisão. Daí que nós pensamos dessa maneira, colocando alguns novos significantes na estrutura processual e buscamos compreender aquilo que todos nós
temos uma sensação que os livros sozinhos não conseguem descrever o fenômeno e muito mais nos preparar adequadamente. Cada vez mais nós precisamos não nos surpreender nas audiências com os comportamentos dos sujeitos processuais, e se nós tivermos a informação qualificada em cada um deles, nós podemos atuar de maneira mais efetiva. Por isso que o livro procura dar essa dimensão do jogo, e aí o jogo é importante que se diga, num país cristão, o jogo é tido como alguma coisa suja, como alguma coisa de segundo nível, e o jogo aqui é pensado desde uma lógica de usinga, ou seja, nós jogamos desde o início, jogamos com as nossas relações familiares, e no processo penal entendido como jogo, nós temos essa preocupação. A nossa única advertência, de fato, é que o jogo, por mais que nós desvelemos e atuemos a partir desse modelo de jogo, nós defendemos um jogo ético, um jogo que não seja sujo, um jogo do fair play, tanto para a acusação como para a defesa, e fundamentalmente um jogo em que nós tenhamos um juiz e não alguém que faz gol para a acusação ou para a defesa. O juiz, nesse lugar, não pode fazer gol de mão. Todos nós sabemos que o Maradona fez um gol na Copa do Mundo de 86, o gol valeu, mas tornou de alguma maneira a vitória maculada. A Argentina foi adiante, como em todos os jogos processuais. O importante, todavia, é reconstruirmos as categorias do processo penal para entendermos que, em alguns momentos, o juiz vai querer colocar a mão na bola, o juiz vai dar gol, que a partir da teoria mais crítica não vale, e nós não podemos perder a cabeça. E essa perspectiva nos torna, portanto, mais ágeis, mais efetivos, e nós podemos estabelecer, portanto, as árvores das decisões, as estruturas das decisões, entender de maneira mais qualificada o que é uma estratégia, o que é uma tática efetiva. Desejo a todos vocês um grande